Bah, estamos ao vivo! Bate-papo com handbolista. Estamos ao vivo. Que massa, meu. Show de bola. Se você tá chegando aqui agora, a Patrícia já tá com a gente aí já vou te chamar aí já um minutinho antes. Deixa eu dar um recado aqui pra galera. Fala, Betone, grande professor, tá aqui sua perguntinha, hein? Bate-papo com handbolista é uma série que a gente tem aqui na Handball em Foco. Nós estamos na 15ª semana. São 15 episódios consecutivos, 15 semanas invictos. Se você tá chegando aqui agora, já compartilha um aviãozinho aí com seus amigos, seus companheiros. Nós vamos bater um bate-papo hoje super especial com a Patrícia Shepa. E tem mais um recado aqui, já vou chamar ela que tá com a gente aí, ó. Se liga, tá rolando as inscrições da comunidade do Handball em Foco. Tá rolando as inscrições da comunidade Handball em Foco. Clica aqui lá no link da bio que você vai ter um vídeo lá que eu gravei para você. Bora, Handball em Foco, bate-papo com handbolista, episódio número 15. Tem uma galera chegando aí. Aí, Ingrid, Jordano, Bruno, Souza. Tem uma galera aí. Vai, compartilha aviãozinho aí, galera. Vamos, compartilha com a gente pra gente chamar uma galera pra estar com a gente. Bate-papo hoje. Sensacional. Aguardando aqui, ó. E lembrando também, toda segunda-feira tem uma live ao vivo lá no canal do YouTube. 8h30 da noite. Essa é fixa, beleza? Patrícia Shepa. Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo que já está aí. Vamos ver se vai chegando o pessoal. Vou compartilhar aqui também, já já. É isso aí. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, Adriana. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar falando de handball e muito bom estar aqui com você. Que demais. Obrigado. Tá Muito conseguindo feliz, me tá? ouvir bem? Tá show de bola. Tá? Bom. Tá muito massa. Patrícia, só para você entender um pouco mais aqui, esse bate-papo com o handbolista, nós já estamos na 15ª semana, 15 episódios consecutivos, né? E é maravilhoso que cada semana a gente traz uma celebridade do mundo do handball para estar conversando com a gente, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez por você ter disponibilizado o seu tempo aí para estar com a gente aqui. O Kibe dos Estados Unidos está com a gente aí. Fala, Josi Ferreira. Olha Show o de bola. Kibe. Obrigado, tá? Oi, Adriana. Imagina, como eu falei, eu que agradeço. Eu acompanhei pouco, na verdade, durante a semana é bem corrido para mim, por isso que a gente já teve até que ajustar o horário, mas sem dúvida todas essas iniciativas de falar sobre o handball, de falar sobre o handball de areia, essa iniciativa de estar falando sobre o esporte está sendo muito bem vista e está sendo muito produtivo e sem dúvida está ajudando muita gente que está aí em casa, precisando conversar um pouquinho sobre tudo isso. Legal, obrigado. É verdade. A gente tem recebido um monte de feedback da galera falando que realmente é muito massa esse movimento aí. Não só nosso aqui, mas de todas as outras mídias sociais está tendo também, toda a galera aí que está envolvida no meio, né? E isso é muito legal. Só fortalece a nossa modalidade, né? E fortalece ainda mais o nosso comprometimento para que a gente volte numa melhor condição aí, né? E isso é muito Verdade. legal. Shepa, cara, a gente teve 1 milhão de mensagens aqui, batemos recorde, ó. Eu tenho folhas e folhas aqui de pergunta aqui. Puta trampo que deu, meu. Mas foi muito massa. Eu tenho que descobrir um negocinho para eu dar um jeito de colocar a galera aqui também e assim por diante. Eu preciso estar um pouquinho mais. Antes de tudo, eu queria agradecer aí a galera que mandou mensagem. Meu, ó, tem 16 mensagens aqui que eu separei, 16 perguntas. Então a gente vai dar um gás aqui para a gente estar respondendo as perguntas de todo mundo, tá bom? Tá bom. Antes, Patrícia, eu queria que você se apresentasse para a galera aí. Tem uma galera muito nova no nosso canal aqui, nossa rede social, no Instagram, né? E às vezes essa galera ainda está começando a conhecer a modalidade, começando a entender quem são as pessoas, quem são os nossos atletas. Então se apresenta para eles aí, fala um pouquinho quem é a Patrícia Shepa. Bom, como você falou, Patrícia Shepa, eu sou atualmente atleta da Seleção Brasileira de Handball de Areia, Beach Handball, tem algumas nomenclaturas aí. Eu vou falar handball de areia, fica mais fácil para todo mundo. E não só, agora eu estou na seleção, né, de beach, mas comecei jogando handball de quadra. Então eu tive passagens também pela seleção de quadra, das categorias de base, da principal. E jogo aí há alguns anos, vamos deixar em
em segredo tantos anos. Mas eu sou do Espírito Santo e eu saí muito cedo da minha casa para poder seguir essa jornada aí no esporte. Foi no handball. Eu vim conhecer o handball de areia bem depois aí, depois de jogar muitos anos o indoor. Então, assim, eu tenho alguns títulos pelo indoor, sou campeã na categoria de base juvenil, vice-campeã pan-americano na categoria júnior. É, na areia, sou 2 vezes campeã mundial, 2 vezes campeã do World Games, que é um campeonato a nível mundial também, mas em nomenclaturas diferentes. Campeã continental, campeã de sul-americano, enfim, tem alguns títulos aí. E eu acho que ao longo dessa conversa a gente vai conseguir apresentar um pouquinho melhor, sobre mim é mais fácil. Ó, o paizão aí, o professor, ó, o Márcio já tá aí, ó, já dá benção pra ele já, ó. Acabou de entrar aí, ó. Boa noite, Marcinho. Paizão foi ótimo. O, Patrícia, o Vitor César, ele perguntou assim, como é que foi a sua trajetória lá no comecinho, assim, quando você começou a jogar, você já almejava, assim, em seguir a carreira, ou foi por acaso que as coisas foram acontecendo? Como é que foi esse processo ali no comecinho que você conheceu a modalidade? Ó, antes de responder, outro paizão acabou de entrar. O Alexandre Almeida foi quem me Ah, apresentou o handball de areia. Basicamente, né? Quem foi me ensinando as técnicas, o jogo em si, foi o Alexandre, de Campinas ali. Bom, Adriano, esse meu início na modalidade foi na escola, igual a grande maioria, né, dos atletas, e joguei os escolares lá no Espírito Santo. Foi um momento muito especial da minha vida, porque ali nesses primeiros passos o esporte já foi me ensinando muita coisa, e coisas que inclusive eu trago até hoje, eu ainda sigo, que é a disciplina, que é o fair play. Então na escola eu tive esses primeiros passos que foram fundamentais. Eu saí do Espírito Santo bem nova, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Após jogar um primeiro campeonato a nível nacional, fui convidada por uma equipe lá do Rio Grande do Sul. E aí eu fui jogar lá. Foi um momento bem difícil, toda mudança, né, é sempre muito complicada, e nessa idade, e deixar os pais, a família, tudo foi bem, bem complicado, mas também foi fundamental aí na minha trajetória, no crescimento, no amadurecimento, né, em alguns aspectos, assim, como formação não só de atleta, mas como pessoa. E logo em seguida, o meu primeiro campeonato nacional pela essa equipe do Rio Grande do Sul, eu, em seguida, já fui convidada pela Marisa, na época, que era a técnica de Guarulhos, para jogar na equipe de Guarulhos. E aí eu joguei, aí vim para São Paulo, e aí em São Paulo fiquei por muitos anos migrando de equipe em equipe, né, de acordo com os convites, com metas, propostas, né, de pessoais. Fui aceitando os convites e joguei algumas equipes aí, vou ver se eu consigo lembrar algumas, talvez não todas, mas joguei em Pinda, em Jundiaí, em Campinas, em Guarulhos, como eu tinha falado, em Itapevi, Santo André, que foi a minha última equipe, enfim, talvez eu esqueci de alguma, mas migrei algumas equipes por alguns anos. E em 2014, quando a equipe de Itapevi se encerrou, eu recebi uma proposta para jogar na Turquia. E aí lá na Turquia eu tive um momento muito difícil na minha carreira. Eu tinha um contrato de 2 anos, um contrato muito bom, que era promissor, era uma coisa que eu via como algo, um impulso na minha carreira, uma mudança de patamar, assim. E infelizmente eu tive uma lesão muito grave, fratura bilateral nas tíbias, e resolvi voltar para o Brasil e me tratar aqui. Isso foi em 2014, e aí tive uma série de complicações, e minha carreira no indoor ficou muito complicada. E eu só retornei para o indoor em final de 2015, né? Não, final de 2015, 2016, não lembro bem, mas foi bem difícil, assim. E aí, em 2008, no meio dessa trajetória do indoor, em 2008 eu conheci o handball de areia com o professor Alexandre, lá em Campinas. Né? Em 2008 eu tive as primeiras vivências, os primeiros campeonatos. Em 2010 a primeira convocação, que eu não pude ir, mas em 2011 eu ingressei na seleção na minha primeira fase de treinamento.
E aí, desde 2011, eu estou na seleção. Até o momento, eu só não estive em duas competições por conta de lesão, mas venho aí nesses anos compondo a equipe fortíssima de alto nível da seleção, o que é muito gratificante e honroso para mim. Para todos nós, né? Nós que somos. É muito massa poder estar com você aqui. Cara, a galera que não conhece a Patrícia, meu, a Patrícia foi a melhor do mundo várias vezes, campeã mundial, campeã do mundo. É tipo assim, se a gente, pra galera entender que a galera tem muita gente que quer do futebol também, pô, é a nossa Marta do futebol, cara, entendeu? Você não tem noção da Patrícia, velho. Então, cara, segue ela lá nas redes sociais lá pra você estar acompanhando a carreira dela, que é sensacional. É um orgulho pra nós brasileiros e um orgulho pra nós handebolistas, né? Ô, Xepa, pode chamar de Xepa, né? Pode, todo mundo chama assim. Quando chama de Patrícia, às vezes eu nem reconheço, nem vejo que é comigo. No trabalho, na Acho que nem a verdade, sua mãe chama. não. Ah, No trabalho, né? Eu sou coordenadora de uma academia aqui em Santo André. E aqui na minha área profissional, fora das quadras, a grande maioria me chama por Patrícia. E aí eu tenho que trocar sempre o chip, né? Enquanto eu tô lá, eu fico numa outra cabeça, porque na quadra mesmo, tanto na areia quanto no indoor, sempre foi Xepa. Se alguém me chamar de Patrícia é porque a coisa não tá muito legal, não. eu queria imaginar, eu falei assim, cara, acho que nem a sua mãe chama você de Patrícia, né? Não. Você Demais. sabe Ô, Xepa, é o que eu seguinte. sempre, até então, eu tinha Ah, alguns apelidos, né, quando eu era mais nova. A Ingrid falou aí, ó, a pergunta é essa, quando alguém fala Patrícia, as pessoas falam, quem é Patrícia? Até eu, às vezes, fico meio... Mas eu tinha alguns apelidos quando eu era mais nova, então me chamavam de Loura, geralmente, a maioria das pessoas me chamava de Loura, né, era alguma coisa assim. Mas eu fui para a seleção de base com o professor Robson, na época, que era o técnico da categoria Júnior. Aí minha mãe apareceu, ela me chama de Paty, tá vendo? E aí ele só me chamava de Xepa. E para mim foi bem novo, foi bem. Eu achava um pouco sério demais, eu estranhei no começo, mas ele só me chamou de Xepa. E como eu estava na seleção naquela época, tinha outras atletas com nome de Patrícia, na época até a Matiele, que é Patrícia também, que é da seleção adulta, né? Então ficou Xepa, Xepa, e assim foi. E e pegou muito, ninguém mais me chama de Paty no mundo assim do esporte, né? Do handball ou do beach. mas só para entender, mas Xepa é o nome mesmo ou é o apelido? Não, é um nome. Porque na verdade é descendência austríaca. A pronúncia tem uma série de questionamentos de qual realmente seria a pronúncia correta. Porque meus avós vieram, né? Aí teve meus pais, eles registraram, tanto que algumas pessoas da minha família têm um registro diferente. O meu nome se escreve S-C-H-E-P-P-A, né? Xepa. Algumas pessoas falam Skep. E algumas pessoas, por exemplo, alguns descendentes aí que têm o mesmo sobrenome que eu, que são de outra região, por exemplo, do Rio Grande do Sul, fala Chefla, porque já o nome deles é escrito S-C-H-E-P-F-A. E são aí de descendentes dessa mesma família e com registro em lugares diferentes, a pronúncia, então ficou alguns lugares um pouco diferente. Engraçado, né? Curiosidades do. Mas Cara, que já teve demais! muita gente achando que era apelido, que era com X, PA, mas não, é sobrenome mesmo. Sobrenome do meu pai. Ele que trouxe isso daí pra Tá, mim. então ensina a galera aí. Então, Xepa, SCH, Xefla, tem três pronúncias que eu já ouvi até hoje. isso. Shefla, Skep e Xepa normal, que é o que a maioria adotou. Ah, vamos ficar no Xepa. Agora já era, né? Para mudar vai ficar complicado.
Show. Xepa, então, respondendo a pergunta já do Vitor, que acabou de entrar aí, o Vitor está sempre com a gente. A Jaqueline Dona Gatti, se eu falar o nome de alguém errado, me perdoa. Também falou como que foi no comecinho lá da carreira. A Dona Flora é a mamãe? É a mamãe. Ai, meu Deus, aí vem. Ah, que demais. Ela mandou mensagem também lá e eu já anotei aqui, ó. Eu vou perguntar para ela daqui a pouco, ó, eu faço a pergunta dela. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ai, calma aí que eu já me perdi, é que tem tanta pergunta, meu. É o seguinte, se de você pudesse... não, vou deixar essa mais pra frente. Você teve uma passagem na Turquia, e aí você não conseguiu cumprir esse contrato que você tinha lá, né? E Sim. aí, infelizmente, tivemos algumas lesões, né? E tiveram duas perguntas aqui em relação a essa questão de lesão dos momentos assim difíceis, né, que a gente passa pela modalidade, né? E lesão é uma das situações assim que acontece para nós, atletas, né? Estamos suscetíveis, né? O handebol é um esporte de contato, né? Alta intensidade, e assim por diante. Então a gente tá sujeito a esse tipo de situação, né? Sim. Como é que foi essa questão da recuperação, né? Como é que foi? Você acha que de ter tratado aqui no Brasil acelerou esse processo, se sentiu mais confortável, né? Essa questão porra, vou ficar afastado das quadras durante um tempo. Como é que foi seu mindset, assim? Como é que você buscou essa recuperação? Olha, Adriano, foi um aprendizado constante, assim. Aprendi do começo até o fim e oscilou muito os sentimentos, o comportamento, sabe? Foi um misto aí, por quê? Não foram lesões simples e lesões padrões, vou colocar assim, né? Não tinha um protocolo muito claro a se seguir, no meu caso. As fraturas, eu tive duas lesões, as fraturas na tíbia. Eu tive que colocar haste de titânio bilateral. E com esse procedimento, as pessoas voltam em 6 semanas. Eu fui conseguir voltar a correr mesmo, sem dor, depois de 2 anos. Mas assim, dentro desse período de 2 anos, eu consegui jogar. Então, eu fui, por exemplo, nesse período, logo após a minha reabilitação, em 3 meses, eu fui representar os atletas para a exibição da modalidade para o Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, eles fizeram uma seleção mundial, né, que chamaram do Jogo das Estrelas, onde reuniram 20 atletas no mundo, que seriam os melhores atletas do mundo, para fazer a exibição para o presidente do Comitê Olímpico, para apresentar a modalidade, e nós estamos nesse processo até hoje de ingressar nas Olimpíadas, desde esse passo aí. Então, eu joguei, só que dor eu senti constantemente e restrições com impacto, né? A areia eu ainda consegui retornar um pouco antes, porém na quadra, todo momento que eu corria, eu sentia uma dor como se estivesse fraturando novamente. E isso era uma incógnita para os médicos, não conseguiam entender o porquê que estava acontecendo. Se estudou muito, meu caso foi pelo Brasil inteiro, médicos do COB me ajudaram, médicos do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim. Teve aí uma união para tentar descobrir o que estava acontecendo e, na verdade, identificou que a gente teria que passar no passo a passo e ir testando alguns métodos para ver como que eu conseguiria retornar e se eu conseguiria retornar, porque alguns médicos acreditavam que eu não conseguiria mais. Então, assim, foi um teste aí de paciência, de determinação, de resiliência, porque a cada meta que era traçada, muitos momentos não era alcançado. Então vinha uma frustração, vinha um desânimo, vinha um certo desespero em pensar que talvez eu estaria interrompendo a minha carreira, que estava num momento bom, né? Eu tinha acabado de ser convidada para fazer uma exibição entre as melhores atletas do mundo e talvez eu não poderia mais jogar. E indoor principalmente, né? Eu sempre joguei indoor e eu tinha uma carreira, era a minha profissão, então eu vivia disso. Então automaticamente nesse período eu estive desempregada e assim, foi muito complicado, mas tudo o que passou me mostrou o quanto a gente é capaz quando a gente quer, sabe? E a gente só vai saber se vai descobrir se tentar, se vai conseguir se tentar. Não tem
outro caminho. Então, assim, foi um ensinamento muito grande, foi um fortalecimento e, sem dúvida, dentro de quadra e fora de quadra também, porque eu, como atleta, me vi muito mais comprometida e com seriedade naquilo, muito, com uma visão muito mais profissional de como eu deveria seguir com a minha carreira. E fora de quadra, eu me vi muito mais forte como pessoa, com como lidar com situações que seriam difíceis dali para frente e suportar outras situações que viriam. E do ombro, que foi a minha segunda lesão, que foi agora há pouco, foi também nesse mesmo padrão. Foi uma coisa totalmente fora de comum, assim. Eu tive, na verdade, migrou uma âncora que eu tinha colocado há muito tempo atrás, em 2009. Eu coloquei uma âncora porque eu caí, rompi o labro e coloquei uma âncora, que é um material para reconstruir o labro, né, do ombro, que é o direito, graças a Deus, porque se fosse o esquerdo eu não teria mais, eu não teria mais condições de estar jogando. Então, essa âncora que ficou para fora, que migrou, ela começou a impactar no húmero, que é o osso ali que estabiliza o ombro, e começou a impactar e gerou uma artrose avançada e deformou a articulação. E hoje eu preciso de uma prótese. Na verdade, esse seria o procedimento correto com o diagnóstico. Só que na minha idade e com pretensão de continuar jogando por mais alguns anos, os médicos acharam que seria inviável e principalmente pela minha idade. Então foi descartado e foi feita uma tentativa de seguir com um procedimento aí que não era um protocolo. Então eles abriram o ombro, limparam, tentaram deixar o osso um pouco mais esférico, tirar um pouco da deformidade e aí eu fui também nesse mesmo processo, nessa mesma sequência de superação, de lidar com a frustração, de uma notícia muito ruim e que os médicos olhavam para mim e falavam, olha, tá bem complicado a tua situação, a gente não sabe se você consegue, mas vamos tentar. E aí a gente tentou, foram 8 meses aí de muita dor, de muito tapa na cara, assim, de achar que ia conseguir e de repente as coisas não irem como a gente esperava, mas no final mostrou mais uma vez aquilo que eu falei, que a gente é capaz de fazer sempre um pouco a mais do que a gente imagina. E se não for para ser, pelo menos a gente tentou. Então, eu acho que o que mais me ensinou de tudo isso foi isso, que a gente não pode desistir. Que se tem uma oportunidade, tinha muitas pessoas comprometidas comigo em me ajudar. Então, assim, se tinha tudo isso, eu deveria pelo menos tentar para honrar tudo que eu já tinha vivido e tudo aquilo que eu ainda almejava viver. Então, foi bem difícil, mas eu agradeço também. Sem dúvida, eu sou uma nova atleta, uma nova pessoa e graças a tudo isso que aconteceu. Nossa, que demais. Puta que história linda. Galera, manda coraçãozinho aí pra Xepa, vai, manda aí, manda força que, meu, é demais aqui, ó. A Ingrid tá aí, mandou várias mensagens muito bacanas. O Guzmão também, Guzmão, a Ingrid também vão ser nossos convidados aqui em breve. Quem mais tá aqui? Pô, a Alice, pô, tem uma galera, eu também tô super emocionado A aqui, a Rossana entrou Rosana. também. A Rossana aqui também é. Você falou do Isso. pai, mas é uma grande mãe. Também foi quem me deu a oportunidade na seleção, que me deu, realmente abriu as portas, acreditou em mim, acreditou no meu trabalho, e aí eu consegui, seguir. Foi especial demais também tudo que ela fez por mim. O Guzmão também mandou outra mensagem aí. Show de bola, professor Rodrigo, galera, isso. Muito legal. Patrícia, ó, em relação a essa questão da recuperação, da aspiração, né? Eu vou falar o nome de todo mundo aqui rapidinho, galera, que eu vou fazer um mix aqui das perguntas que para vocês. Então, ó, o Vitor César queria agradecer, o Marcos Betoni, Jaqueline, Daiane. Gani Cássio, Thaisa, Nino, Alcântara, Milena, o Clodoaldo The Cash, porra, fera demais. A Nona lá de Campinas também, 360, a Rosana, a mamãe, a Cristiane, a Sheila, da fisioterapeuta da nossa seleção, também mandou mensagem. Cara, mandou uma galera, foi muito massa. Queria agradecer vocês do fundo do coração por ter mandado as mensagens aí, né? E, Patrícia, Xepa, está jogando indoor ainda, pretende jogar, não dá mais mesmo, né? Como está hoje, assim, seus planos para os próximos meses agora, assim? E o que você acha dessa questão da pandemia e da pós-pandemia?
Olha, aconteceu, algumas coisas foram me conduzindo a como eu tô agora, na verdade, porque assim, eu eu pretendia continuar jogando indoor, isso era algo que eu tinha em mente, que estava dentro aí das metas, tanto que eu jogava profissionalmente por Santo André, na época que encerrou a equipe, eu estava só com a equipe, eu estava fazendo até um trabalho paralelo já na minha profissão, né, como educadora física, mas o foco principal de profissão era a quadra, era o indoor. Então eu tinha a pretensão de renovar, os dirigentes já tinham falado que tinham interesse, mesmo porque foi no ano que eu machuquei que tudo aconteceu. Então, mesmo com o meu ombro machucado, eles tinham interesse de renovar. Então, estava dentro dos planos, porém, a prefeitura encerrou a atividade da equipe. Por conta disso, eu resolvi focar na minha reabilitação. Então, eu cheguei a receber umas propostas para ir para as outras equipes, mas eu decidi não fazer isso naquele momento, porque eu não sabia como as coisas iam caminhar, ainda mais com a gravidade da minha lesão. E aí, eu resolvi ficar parada. Me reabilitei, tratei, e aí começou a vir tudo muito forte no handebol de areia, em questão dessa possibilidade da gente ser olímpico. E aí eu tive que repensar algumas coisas, porque conciliar o handball indoor e o handball de areia sendo olímpico, as coisas iriam ficar bem pesadas e talvez eu iria deixar a desejar em algum lugar. E ainda tendo a minha profissão fora das quadras, eu falei, não, alguma coisa iria deixar, então talvez chegou o momento de eu tomar uma decisão. Eu recebi uma proposta no meu trabalho, né, de ser coordenadora, então eu estava subindo um cargo. Acabou a equipe, eu subi de cargo na profissão e em seguida veio toda essa questão do beat, a minha reabilitação, então eu decidi dar uma pausa no indoor. E com tudo isso aí veio pandemia, veio as equipes parando suas atividades, veio ainda toda essa sequência aí de trabalho e tudo mais. Então, por enquanto, Adriano, eu não estou jogando no indoor e não tenho assim em mente, não tenho como um plano voltar, entrar em contato com equipes ou até mesmo aceitar um convite para voltar nesse momento. Porque eu acredito que tem alguns momentos da vida que a gente tem que abdicar, a gente tem que escolher um caminho, porque a gente acaba perdendo qualidade, então não é o que eu quero. Eu acredito muito, estou muito confiante que o beach vai se tornar olímpico e para mim assim seria triunfal se eu conseguisse encerrar minha carreira tendo aí uma passagem nos Jogos Olímpicos pela modalidade que eu lutei tantos anos. Então esse é um foco principal e um foco muito difícil. Então fazer um ciclo olímpico com a idade que eu com o meu trabalho fora da quadra, que daí eu tenho que conciliar também, não é fácil. Então, por enquanto eu estou seguindo assim. No indoor não, mas me preparando sempre para estar representando a seleção. Eu jogo pela equipe do 360 de Campinas. E é lá que eu faço o trabalho para poder ingressar na seleção quando tem as convocações. Oxê, onde você tá morando agora? Eu tô morando em Santo André. Ah, você tá em Santo André? Porque Ah, como a equipe acabou, quando eu voltei da Turquia, eu vim para cá, o convite de Santo André, né, no meu retorno. E aí fiquei em Santo André os 2 anos e acabou a equipe e eu recebi a proposta do trabalho. Então eu resolvi ficar. Eu cheguei a pensar na possibilidade de voltar para o Espírito Santo, ficar com a minha família, né? Mas foi tudo muito sequencial assim, e eu falei, não, vamos, nada é por acaso, né? Eu pensei, não, vamos nesse caminho, porque acredito que alguma coisa vem aí pela frente ainda maior. Então, tô aqui em Santo André. bacana. Que A demais. Eu minha achei que você tava. equipe, você achou que eu tava onde? Em Eu achei que Campinas? é, porque eu vejo os jogos das meninas aqui de vez em quando e tal, e eu falo assim, caramba, será que a Chipa tá aqui? Agora eu fiquei na dúvida. Você me deixou É, na dúvida. então, porque o que acontece? A minha equipe é de Campinas e algumas atletas da equipe de Campinas também moram aqui no ABC. Então, tem algumas de São Bernardo, uma da Baixada, de São Vicente, e eu e mais uma atleta, a Gabi, de Santo André.
E aí o que a gente acaba de 15 em 15 dias, né, faz um treino lá, um treino aqui em São Paulo, um treino em Campinas, um treino em São Paulo, para poder equilibrar aí os gastos, porque como a gente não tem apoio, não tem nada, a gente acaba indo treinar, vamos de carro, fazemos essa viagem, que é uma viagem, a gente chega daqui, dá 200 e poucos quilômetros, né, e de volta, e treina, fica, geralmente faz dois treinos no sábado, um treino no domingo e volta para poder continuar a semana aí de trabalho. Todo mundo também trabalha fora das quadras aí. Entendi. Você se lembra da primeira competição internacional ou não? Com a Lembro. seleção de beach? Com a seleção Como é de que foi? beach, lembro muito. É? Olha, foi o ambiente da seleção, né, o ambiente da modalidade mesmo, do beach handball, do handball de areia, ele é incrível, assim, extremamente alegre, extremamente divertido, assim, tudo é muito encantador. Então, eu não tinha muita afinidade com a modalidade, eu comecei muito tarde, né? Comecei em 2008 com o Alexandre, e eu conhecia muito pouco, mas eu já sabia que a seleção tinha títulos mundiais, que a seleção era um ícone, né, mundial. E aí, quando fui para o meu primeiro campeonato, que foi em 2011, no Equador, que foi um sul-americano, foi com o COB, né? É um evento realizado pelo COB, porque é o Sul-Americano Jogos de Praia, né? Então tem outras modalidades nesse evento e foi minha primeira competição. E lá o pessoal do COB tratando a gente muito bem, sabe? Tratando a gente de uma maneira muito especial. Então eu já me senti muito diferente, assim, muito especial naquele momento. E as outras seleções olhando para a gente com um olhar realmente de admiração, de referência. Então tudo isso marcou muito. E eu tive a minha primeira oportunidade de estar jogando, representando também o beach e saímos de lá campeãs, né? Tanto no masculino, tanto no feminino, né, na verdade. E tinha muita criança lá, um país que não tem tantas condições, e você via muita criança humilde, com os pais humilde, e pedindo para que a gente pudesse tirar uma foto, dar um pin, né, que é uma lembrança. Então, foi muito especial e eu levo com muito carinho essa primeira competição, que foi o encantador, assim, onde brilhou os olhos, onde fez o coração bater muito forte e eu me dedicar totalmente a essa modalidade que hoje, que eu ainda levo esses anos todos aí. Que demais. E o primeiro mundial? O primeiro mundial foi mais ainda. Porque assim, quando eu fui convocada para o Mundial, eu jogava por Pindamonhangaba. E na época a Marisa estava na comissão e tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito forte. Eu tinha acabado de sair de Campinas, onde eu joguei por 3 anos seguidos. Então foi uma mudança. E eu tinha ingressado na seleção recentemente, tinha um ano, completava mais ou menos um ano que eu tinha entrado na seleção. Então eu fui para a fase da seleção desacreditada, de certa forma, de que eu iria para o Mundial, porque eu acreditava que as meninas que estavam lá há mais tempo, que iriam para essa competição, que era uma competição de peso, né? Jogar uma competição continental é uma coisa, jogar um Mundial é outra coisa, né? O nível é muito alto e, e eu fiquei muito receosa se realmente eu estava preparada para aquilo, apesar de que eu estava treinando muito, muito. Eu me apresentei nessa época com 9% de gordura no corpo, mas só que com os testes muito bem. Eu estava muito, porque eu treinava na areia e treinava na quadra e não deixava de perder o foco, tava focada no Paulista, focada na fase de treinamento da seleção, queria muito. Então eu cheguei realmente querendo muito. Mas ainda assim tinha aquela insegurança, né? Aquelas dúvidas, não sei se a comissão realmente vai acreditar para um primeiro momento, talvez querem me conhecer um pouquinho mais. Eu tinha ido para duas competições continentais, um sul-americano e um pan-americano. Então eu ainda estava um pouco insegura em relação à comissão confiar em mim, e não insegura de não ir, né? De não conseguir ir, de achar que não poderia ir.
E aí eu comentei com as meninas do meu time, na época de Pinda. Elas perguntaram, e aí, como é que tá? Tudo era muito novo, então tava todo mundo assim, e aí, uma expectativa muito grande. Então, assim, as meninas perguntavam como é que vai ser, eu falava, olha, gente, eu não sei, mas eu acho que eu não vou. Eu acho que eles vão levar uma canhota só, porque tem toda essa questão tática, né? Independente de como eu esteja, ainda tem a opção tática do treinador, então talvez ele iria escolher, sei lá, levar duas goleiras, duas especialistas e levar uma canhota, enfim. Falei, não sei, acho que não vou. Foi essa a minha última fala. E aí eu viajei, aí eu saiu a convocação e eu estava entre as 10. E aí já foi surreal, assim, chorei bastante, fiquei muito emocionada. E aí viajamos para Oman, foi meu primeiro mundial em 2012. Jogamos a competição, o Brasil vinha de uma derrota do último mundial, tinha ficado no terceiro lugar. Então aquela competição não era uma competição confortável, o Brasil se via numa situação de que tinha que correr para reconquistar algo que ele tinha perdido. Então estava tudo muito tenso no começo e a gente começou a jogar de uma maneira que fluiu muito. Foi uma competição muito linda para o Brasil, muito plástica. Nós recebemos elogios aí de todo o mundo, inclusive do presidente da IHF. Então, assim, foi tudo muito especial e triunfou da melhor forma possível, porque no meu primeiro mundial, além do título do Brasil, da gente subir ao pódio, ao topo do mundo novamente, de ouvir o nosso hino tocando, que é uma coisa indescritível, é uma emoção sem igual. Eu ainda fui eleita a melhor lateral do mundo, que era a minha posição, e fui a MVP da competição, que era a jogadora mais valiosa do mundo. Então, assim, foi inacreditável. Eu não conseguia acreditar, não conseguia realmente é, entender que eu nem achava que eu ia e realmente estava ali sendo elogiada nessa competição. O presidente da IHF veio falar comigo. Então foi tudo muito especial, sabe, Adriana? Eu vejo como foi surpresa, mas foi incrível. Eu não consigo nem explicar. Só sei que eu chorei bastante quando eu cheguei na minha casa. Lá, na hora, não chorei tanto porque eu fiquei bem em choque, fiquei sem acreditar, estava tudo muito incrível. Quando eu fui tomar banho no hotel, eu chorei um pouco de alívio de ter alcançado o que eu tinha ido até lá, que eu tinha me sacrificado tanto durante aqueles meses, né? Treinado, no meu descanso, estava treinando, sabe? Em vez de ter ido para minha casa no Espírito Santo, que era o meu momento de férias, eu decidi me apresentar, ir para o Mundial. Então, assim, eu chorei de alívio por ter conseguido. E chorei de emoção de ter sido reconhecida, de um trabalho ter sido reconhecido, né? O Brasil tem um nível altíssimo e qualquer atleta ali poderia ter um título de atleta mais valiosa do mundo. Realmente é um diferencial, assim, o nível é muito alto. Então, ser vista por alguma coisa, por algum detalhe, é sem dúvida ainda mais especial, né? Então foi incrível, não tem nem o que dizer. O primeiro mundial foi incrível. Cara, que demais, tô arrepiei aqui. Cara, é muito massa pra ver. Olha como que é o esporte, né, meu? A gente tá, às vezes, desacreditada, né, de, cara, será que eu vou conseguir ou não? E aí você teve a oportunidade, você foi, já foi campeã, né, de um evento do Mundial, né, uma Copa do Mundo aí pra nós. Ganhou de melhor a jogadora, MVP, cara, e, nossa, e tudo numa única competição, assim, logo de cara, assim. Então, nossa, eu imagino o quanto realmente foi gratificante para você passar aquele filmezinho que passou, né, os momentos difíceis, né, e Sim. isso é muito legal porque está alimenta a nossa gana, a nossa vontade de crescer ainda mais, assim por diante. A galera que está chegando aqui, que nunca viu um jogo de handball de areia, lá no nosso canal do YouTube tem vários jogos lá da Xepa, lá tem vários, 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 né, então, olha lá, o professor Santiago aí, cara, realmente é emocionante. Então você vê, assiste lá no canal do YouTube, tem vários jogos lá da Xepa jogando com a seleção, é muito massa. Xepa, o nosso querido Clodoaldo Lecast, grande amigão, grande parceiro aí, né? Ele perguntou assim: quais são a. Como que você conseguiu se manter assim na seleção durante tantos anos assim, né? Qual que é dá uma sacada aí, um segredo, uma dica pra galera, né? O que que você fez assim para se manter no alto nível durante muitos anos, assim? Qual é o segredo
do atleta de sucesso? Olha, o Clodoaldo é um dos responsáveis por isso. Ele vem comigo desde o começo e eu não abro mão. Nós na seleção nós temos o preparador físico, tem todo um suporte, eu sempre sigo toda uma planilha, mas o Clodoaldo me salvou aí de alguns momentos bem delicados, inclusive naqueles momentos que eu falei sobre a lesão, que eu fiquei sem conseguir correr, sem conseguir pisar no chão por conta da fratura, do procedimento que complicou. Eu tinha aproximadamente 2 meses para me apresentar e eu ia ser avaliada fisicamente, porque estava muito próximo e a comissão não acreditava que eu estaria pronta, né, fisicamente para poder estar compondo um grupo. Então eu liguei para ele mais uma vez nesse ano e falei, Clodoaldo, eu tenho 2 meses, eu estou sem correr já há quase um ano de pesado mesmo, um treinamento de alto rendimento. Me ajuda. Aí ele falou bem assim, você quer? Foi essa frase, eu lembro até hoje, desse jeito, você quer? Aí eu falei bem assim, eu quero e muito. Daí ele falou bem assim, então se prepara, vai ser duro, vai ser bem difícil, mas você vai conseguir, porque você quer. E aí ele montou minha planilha, foi uma coisa absurda de... Ele deu um volume, teve que dar um volume muito alto, na esperança de que meu corpo aguentaria, porque ele me conhecia. Então ele usou de um estímulo por me conhecer. E o treino foi muito intenso, muito pesado, mas lá no final eu consegui ganhar o volume que eu precisava em 2 meses e fazer as transferências que eu precisava de volume para ganho de força, para potência, para conseguir me apresentar com uma resistência boa e ainda com todas as outras características que eu precisava. E graças à planilha dele. Se fosse em outra situação, eu não conseguiria. E meus testes foram um dos melhores também nesse momento. Até mesmo o preparador da seleção que estava entrando no grupo, ele falou, ela não estava sem correr? Tipo, não é possível, foi muito bem. E ele foi muito responsável, não só desse momento, como em todos os outros momentos. Toda vez que eu tenho um pouquinho de receio, a gente conversa muito, é um profissional incrível, é um profissional que eu confio, que me conhece e que está sempre me estendendo a mão nos momentos aí cruciais. Ele é demais. E assim, o segredo vem disso também, sabe? De você entender que para estar ali não é fácil. Entendeu? Você precisa, por mais que você... Eu, às vezes, brigo até com algumas pessoas, brigo no sentido de questionar, porque às vezes eu sou convocada, e vou dar um exemplo, na minha equipe lá no 360, recebi a convocação, saiu a convocação, e às vezes as meninas não falam nada. Chegam e não comentam. Ah, pô, eu já falei para elas, pô, ninguém nem falou nada. Pô, mas você tá em todas as convocações... Bora, Handball em Foco, bate-papo handbolista, episódio número 15. Ah, tem uma galera chegando aí. Aí, Ingrid, Giordano, Bruno, Souza. Ah, tem uma galera aí. Vai, compartilha aviãozinho aí, galera. Vamos, compartilha com a gente, pra gente chamar uma galera pra estar com a gente. Bate-papo hoje, sensacional. Aguardando aqui, ó. Ah, e lembrando também, toda segunda-feira tem uma live ao vivo lá no canal do YouTube, 8h30 da noite. Essa é fixa, beleza? Patrícia Xepa. Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo que já está aí. Vamos ver se vai chegando o pessoal. Vou compartilhar aqui também, já já. É isso aí, boa noite, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Adriana. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar falando de handball e muito bom estar aqui com você. Que demais, obrigado, Tá muito conseguindo feliz, me tá? ouvir bem? Tá show de bola, Tá? Bom. tá muito massa. Patrícia, só para você entender um pouco mais aqui, esse bate-papo com handbolista, nós já estamos na 15ª semana, 15 episódios consecutivos, né? E é maravilhoso que cada semana a gente traz uma celebridade do mundo do handball para estar conversando com a gente, né? Então eu queria agradecer mais uma vez por você ter disponibilizado o seu tempo aí para estar com a gente aqui. A Alquibe dos Estados Unidos está com a gente aí. Fala, Josi Ferreira. Olha Show o de bola. Kibe. Obrigado, tá? Oi, Adriana. Imagina, como eu falei, eu que agradeço. Eu acompanhei pouco, na verdade, durante a semana é bem corrido para mim, por isso que a gente já teve até que ajustar o horário, mas
sem dúvida, todas essas iniciativas de falar sobre o handball, de falar sobre o handball de areia, essa iniciativa de estar falando sobre o esporte está sendo muito bem vista e está sendo muito produtivo e, sem dúvida, está ajudando muita gente a estar em casa, precisando conversar um pouquinho sobre tudo isso. Legal, obrigado, é verdade. A gente tem recebido um monte de feedback da galera falando que realmente é muito massa esse movimento aí. Não só nosso aqui, mas de todas as outras mídias sociais está tendo também, toda a galera aí que está envolvida no meio, né? E isso é muito legal, só fortalece a nossa modalidade, né? E fortalece ainda mais o nosso comprometimento para que a gente volte numa melhor condição aí, né? E isso é muito Verdade. legal. Shepa, cara, a gente teve 1 milhão de mensagens aqui, batemos recorde, ó. Eu tenho folhas e folhas aqui de pergunta aqui. Puta trampo que deu, meu. Mas foi muito massa. Eu tenho que descobrir um negocinho para eu dar um jeito de colocar a galera aqui também, e assim por diante. Eu preciso estar um pouquinho mais. Ó, antes de tudo, eu queria agradecer aí a galera que mandou mensagem. Meu, ó, tem 16 mensagens aqui que eu separei, 16 perguntas. Então a gente vai dar um gás aqui para a gente estar respondendo as perguntas de todo mundo, tá bom? Tá bom. Antes, Patrícia, eu queria que você se apresentasse para a galera aí. Tem uma galera muito nova no nosso canal aqui, nossa rede social, no Instagram, né? E às vezes essa galera ainda está começando a conhecer a modalidade, começando a entender quem são as pessoas, quem são os nossos atletas. Então se apresenta para eles aí, fala um pouquinho quem é a Patrícia Shepa. Bom, como você falou, Patrícia Shepa, eu sou atualmente atleta da Seleção Brasileira de Ball de Areia, Beach Handball, tem algumas nomenclaturas aí. Eu vou falar handball de areia, fica mais fácil para todo mundo. E não só, agora eu estou na seleção, né, de beach, mas comecei jogando handball de quadra. Então eu tive passagens também pela seleção de quadra, das categorias de base, da principal. E jogo aí há alguns anos, vamos deixar em segredo tantos anos. Mas eu sou do Espírito Santo e eu saí muito cedo da minha casa para poder seguir essa jornada aí no esporte. Foi no handball. Eu vim conhecer o handball de areia bem depois aí, depois de jogar muitos anos o indoor. Então, assim, eu tenho alguns títulos pelo indoor, sou campeã na categoria de base juvenil, vice-campeã pan-americano na categoria júnior. É, na areia, sou 2 vezes campeã mundial, 2 vezes campeã do World Games, que é um campeonato a nível mundial também, mas em nomenclaturas diferentes. Campeã continental, campeã de sul-americano, enfim, tem alguns títulos aí. E eu acho que ao longo dessa conversa a gente vai conseguir apresentar um pouquinho melhor, sobre mim é mais fácil. Ó, o paizão aí, o professor, ó, o Márcio já tá aí, ó, já dá benção para ele já, ó. Acabou de entrar aí, ó. Boa noite, Marcinho. Paizão foi ótimo. O, Patrícia, o Vitor César, ele perguntou assim, como é que foi a sua trajetória lá no comecinho, assim, quando você começou a jogar, você já almejava, assim, em seguir a carreira, ou foi por acaso que as coisas foram acontecendo? Como é que foi esse processo ali no comecinho que você conheceu a modalidade? Ó, antes de responder, outro paizão acabou de entrar. O Alexandre Almeida foi quem me Ah, apresentou o handball de areia. Basicamente, né? Quem foi me ensinando as técnicas, o jogo em si, foi o Alexandre, de Campinas ali. Bom, Adriano, esse meu início na modalidade foi na escola, igual a grande maioria, né, dos atletas, e joguei os escolares lá no Espírito Santo. Foi um momento muito especial da minha vida, porque ali nesses primeiros passos o esporte já foi me ensinando muita coisa, e coisas que inclusive eu trago até hoje, eu ainda sigo, que é a disciplina, que é o fair play. Então na escola eu tive esses primeiros passos que foram fundamentais. Eu saí do Espírito Santo bem nova, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Após jogar um primeiro campeonato a nível nacional, fui convidada por uma equipe lá do Rio Grande do Sul. E aí eu fui jogar lá. Foi um momento bem difícil, toda mudança, né, é sempre muito complicada, e nessa idade, e deixar os pais, a família, tudo foi bem, bem complicado, mas também
foi fundamental aí na minha trajetória no crescimento, no amadurecimento, né? Em alguns aspectos assim como formação não só de atleta, mas como pessoa. Logo em seguida, o meu primeiro campeonato nacional pela essa equipe do Rio Grande do Sul, eu em seguida já fui convidada pela Marisa, na época, que era a técnica de Guarulhos, para jogar na equipe de Guarulhos. E aí eu joguei, aí vim para São Paulo, e aí em São Paulo fiquei por muitos anos migrando de equipe em equipe, né, de acordo com os convites, com metas, propostas, né, de pessoais. Fui aceitando os convites e joguei algumas equipes aí. Vou ver se eu consigo lembrar algumas, talvez não todas, mas joguei em Pinda, em Jundiaí, em Campinas, em Guarulhos, como eu tinha falado, em Itapevi, Santo André, que foi a minha última equipe. Enfim, talvez eu esqueci de alguma, mas migrei algumas equipes por alguns anos. E em 2014, quando a equipe de Itapevi se encerrou, eu recebi uma proposta para ir jogar na Turquia. E aí lá na Turquia eu tive um momento muito difícil na minha carreira. Eu tinha um contrato de 2 anos, um contrato muito bom, que era promissor, era uma coisa que eu via como algo, um impulso na minha carreira, uma mudança de patamar, assim. E infelizmente eu tive uma lesão muito grave, fratura bilateral nas tíbias, e resolvi voltar para o Brasil e me tratar aqui. Isso foi em 2014, e aí tive uma série de complicações e minha carreira no indoor ficou muito complicada. E eu só retornei para o indoor em final de 2015, né? Não, final de 2015, 2016, não lembro bem, mas foi bem difícil, assim. E aí, em 2008, no meio dessa trajetória do indoor, em 2008 eu conheci o handball de areia com o professor Alexandre, lá em Campinas. Né? Em 2008 eu tive as primeiras vivências, os primeiros campeonatos. Em 2010 a primeira convocação, que eu não pude ir. Mas em 2011 eu ingressei na seleção na minha primeira fase de treinamento. E aí desde 2011 eu estou na seleção. Até o momento eu só não estive em 2 competições por conta de lesão, mas venho aí nesses anos compondo a equipe fortíssima de alto nível da seleção, o que é muito gratificante e honroso para mim. Para todos nós, né? Nós que somos. É muito massa poder estar com você aqui. Cara, a galera que não conhece a Patrícia, meu, a Patrícia foi melhor do mundo várias vezes, campeã mundial, campeã do mundo. É tipo assim, se a gente, pra galera entender que a galera tem muita gente que quer do futebol também, pô, é a nossa Marta do futebol, cara, entendeu? Você não tem noção da Patrícia, velho. Então, cara, segue ela lá nas redes sociais lá pra você estar acompanhando a carreira dela, que é sensacional. É um orgulho pra nós brasileiros e um orgulho pra nós handbolistas, né? Ô, Xepa, pode chamar de Xepa, né? Pode, todo mundo chama assim. Quando chama de Patrícia, às vezes eu nem reconheço, nem vejo que é comigo. No trabalho, na Acho que nem a verdade, sua mãe. não. Ah, No trabalho, né? Eu sou coordenadora de uma academia aqui em Santo André. E aqui na minha área profissional, fora das quadras, a grande maioria me chama por Patrícia. E aí eu tenho que trocar sempre o chip, né? Enquanto eu tô lá, eu fico numa outra cabeça, porque na quadra mesmo, tanto na areia quanto no indoor, sempre foi Xepa. Se alguém me chamar de Patrícia é porque a coisa não tá muito legal, não. eu queria imaginar, eu falei assim, cara, acho que nem a sua mãe chama você de Patrícia, né? Não. Você Demais. sabe Ô, Xepa, é o que eu seguinte. sempre, até então, eu tinha Ah, alguns apelidos, né, quando eu era mais nova. A Ingrid falou aí, ó, a pergunta é essa, quando alguém fala Patrícia, as pessoas falam, quem é Patrícia? Até eu, às vezes, fico meio... Mas eu tinha alguns apelidos quando eu era mais nova, então me chamava de Loura, geralmente, a maioria das pessoas me chamava de Loura, né, era alguma coisa assim. Mas eu fui para a seleção de base com o professor Robson, na época, que era o técnico da categoria Júnior. Aí minha mãe apareceu, ela me chama de Paty, tá vendo? E aí ele só me chamava de Xepa. E para mim foi bem novo, foi bem. Eu achava um pouco sério demais, eu estranhei no começo, mas ele só me chamou de Xepa. E como eu estava na seleção naquela época, tinha outras atletas com nome de Patrícia, na época até a Matiele, que é Patrícia também,
que é da seleção adulta, né? Então ficou Xepa, Xepa, e assim foi. E, e pegou muito, ninguém mais me chama de Paty no mundo assim do esporte, né? Do handball ou do beach. Mas só para entender, mas Chip é o nome mesmo ou é o apelido? Não, é um nome. É, porque na verdade é descendência austríaca. A pronúncia tem uma série de questionamentos de qual realmente seria a pronúncia correta. Porque meus avós vieram, né? Aí teve meus pais, eles registraram, tanto que algumas pessoas da minha família têm um registro diferente. O meu nome se escreve S-C-H-E-P-P-A, né? Xepa. Algumas pessoas falam escape. E algumas pessoas, por exemplo, alguns descendentes aí que têm o mesmo sobrenome que eu, que são de outra região, por exemplo, do Rio Grande do Sul, fala Chefla, porque já o nome deles é escrito S-C-H-E-P-F-A. E são aí de descendentes dessa mesma família e com registro em lugares diferentes, a pronúncia, então ficou alguns lugares um pouco diferente. Engraçado, né? Curiosidades do. Mas Cara, que já teve demais! muita gente achando que era apelido, que era com X, é PA, mas não, é sobrenome mesmo. Sobrenome do meu pai. Ele que trouxe isso daí pra mim. Tá. Então ensina a galera aí. Então, Xepa, SCH Xefla. tem três pronúncias que eu já ouvi até hoje. Isso. Shefla, Skep e Xepa normal, que é o que a maioria adotou. Ah, vamos ficar no Xepa. É, agora já era, né? Para mudar vai ficar complicado. Show. Xepa, então, respondendo a pergunta já do Vitor, que acabou de entrar aí, o Vitor está sempre com a gente. A Jaqueline Dona Gatti, se eu falar o nome de alguém errado, me perdoa. Também falou como que foi no comecinho lá da carreira. A Dona Flora é a mamãe? É a mamãe. Ai, meu Deus. Aí vem. Ah, que demais. Ela mandou mensagem também lá e eu já anotei aqui, ó. Eu vou perguntar para ela daqui a pouco eu faço a pergunta dela. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ai, calma aí que eu já me perdi, é que tem tanta pergunta, meu. É o seguinte, se de você pudesse... não, vou deixar essa mais pra frente. Você teve uma passagem na Turquia, e aí você não conseguiu cumprir esse contrato que você tinha lá, né? E Sim. aí, infelizmente, tivemos algumas lesões, né? E tiveram duas perguntas aqui em relação a essa questão de lesão dos momentos assim difíceis, né, que a gente passa pela modalidade, né, e lesão é uma das situações assim que acontece para nós, atletas, né, estamos suscetíveis, né, o handball é um esporte de contato, né, alta intensidade, e assim por diante, então a gente tá sujeito a esse tipo de situação, né. Sim. Como é que foi essa questão da recuperação, né, como é que foi, você acha que de ter tratado aqui no Brasil acelerou esse processo, se sentiu mais confortável, né, essa questão de porra, vou ficar afastado das quadras durante um tempo. Como é que foi seu mindset, assim? Como é que você buscou essa recuperação? Olha, Adriano, foi um aprendizado constante, assim. Aprendi do começo até o fim e oscilou muito os sentimentos, o comportamento, sabe? Foi um misto aí, por quê? Não foram lesões simples e lesões padrões, vou colocar assim, né? Não tinha um protocolo muito claro a se seguir, no meu caso. As fraturas, eu tive duas lesões, as fraturas na tíbia. Eu tive que colocar haste de titânio bilateral. E com esse procedimento, as pessoas voltam em 6 semanas. Eu fui conseguir voltar a correr mesmo, sem dor, depois de 2 anos. Mas assim, dentro desse período de 2 anos, eu consegui jogar. Então, eu fui, por exemplo, nesse período, logo após a minha reabilitação, em 3 meses, eu fui representar os atletas para a exibição da modalidade para o Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, eles fizeram uma seleção mundial, né, que chamaram do Jogo das Estrelas, onde reuniram 20 atletas no mundo, que seriam os melhores atletas do mundo, para fazer a exibição para o presidente do Comitê Olímpico,
para apresentar a modalidade e nós estamos nesse processo até hoje de ingressar nas Olimpíadas, desde esse passo aí. Então, eu joguei, só que dor eu senti constantemente e restrições com impacto, né? A areia eu ainda consegui retornar um pouco antes, porém na quadra, todo momento que eu corria, eu sentia uma dor como se estivesse fraturando novamente. E isso era uma incógnita para os médicos, não conseguiam entender o porquê que estava acontecendo. Se estudou muito, meu caso foi pelo Brasil inteiro, médicos do COB me ajudaram, médicos do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim. Teve aí uma união para tentar descobrir o que estava acontecendo e, na verdade, identificou que a gente teria que passar no passo a passo e ir testando alguns métodos para ver como que eu conseguiria retornar e se eu conseguiria retornar, porque alguns médicos acreditavam que eu não conseguiria mais. Então, assim, foi um teste aí de paciência, de determinação, de resiliência, porque a cada meta que era traçada, muitos momentos não era alcançado. Então, vinha uma frustração, vinha um desânimo, vinha um certo desespero em pensar que talvez eu estaria interrompendo a minha carreira, que estava num momento bom, né? Eu tinha acabado de ser convidada para fazer uma exibição entre as melhores atletas do mundo e talvez eu não poderia mais jogar. E indoor principalmente, né? Eu sempre joguei indoor e eu tinha uma carreira, era a minha profissão, então eu vivia disso. Então automaticamente nesse período eu estive desempregada. E assim, foi muito complicado, mas tudo que passou me mostrou o quanto a gente é capaz quando a gente quer, sabe? E a gente só vai saber se vai descobrir se tentar, se vai conseguir se tentar. Não tem outro caminho. Então, assim, foi um ensinamento muito grande, foi um fortalecimento e, sem dúvida, dentro de quadra e fora de quadra também, porque eu, como atleta, me vi muito mais comprometida e com seriedade naquilo, muito com uma visão muito mais profissional de como eu deveria seguir com a minha carreira. E fora de quadra, eu me vi muito mais forte como pessoa, com como lidar com situações que seriam difíceis dali para frente e suportar outras situações que viriam. E do ombro, que foi a minha segunda lesão, que foi agora há pouco, foi também nesse mesmo padrão. Foi uma coisa totalmente fora de comum, assim. Eu tive, na verdade, migrou uma âncora que eu tinha colocado há muito tempo atrás, em 2009. Eu coloquei uma âncora porque eu caí, rompi o labro e coloquei uma âncora, que é um material para reconstruir o labro, né, do ombro, que é o direito, graças a Deus, porque se fosse o esquerdo eu não teria mais, eu não teria mais condições de estar jogando. Então, essa âncora que ficou para fora, que migrou, ela começou a impactar no húmero, que é o osso ali que estabiliza o ombro, e começou a impactar e gerou uma artrose avançada e deformou a articulação. E hoje eu preciso de uma prótese. Na verdade, esse seria o procedimento correto com o diagnóstico. Só que na minha idade e com pretensão de continuar jogando por mais alguns anos, os médicos acharam que seria inviável e principalmente pela minha idade. Então foi descartado e foi feita uma tentativa de seguir com um procedimento aí que não era um protocolo. Então eles abriram o ombro, limparam, tentaram deixar o osso um pouco mais esférico, tirar um pouco da deformidade e aí eu fui também nesse mesmo processo, nessa mesma sequência de superação, de lidar com a frustração, de uma notícia muito ruim e que os médicos olhavam para mim e falavam, olha, tá bem complicado a tua situação, a gente não sabe se você consegue, mas vamos tentar. E aí a gente tentou, foram 8 meses aí de muita dor, de muito tapa na cara, assim, de achar que ia conseguir e de repente as coisas não irem como a gente esperava, mas no final mostrou mais uma vez aquilo que eu falei, que a gente é capaz de fazer sempre um pouco a mais do que a gente imagina. E se não for para ser, pelo menos a gente tentou. Então, eu acho que o que mais me ensinou de tudo isso foi isso, que a gente não pode desistir. Que se tem uma oportunidade, tinha muitas pessoas comprometidas comigo em me ajudar.
Então, assim, se tinha tudo isso, eu deveria pelo menos tentar para honrar tudo que eu já tinha vivido e tudo aquilo que eu ainda almejava viver. Então foi bem difícil, mas eu agradeço também. Sem dúvida, eu sou uma nova atleta, uma nova pessoa e graças a tudo isso que aconteceu. Nossa, que demais. Puta que história linda. Galera, manda coraçãozinho aí pra Xepa, vai, manda aí, manda força que, meu, é demais aqui, ó. A Ingrid tá aí, mandou várias mensagens muito bacanas. O Guzmão também, Guzmão e a Ingrid também vão ser nossos convidados aqui em breve. Quem mais tá aqui? Pô, a Alice, pô, tem uma galera, eu também tô super emocionado A aqui, a Rossana entrou Rosana. também. A Rossana aqui também é. Você falou do Isso. pai, mas é uma grande mãe. Também foi quem me deu a oportunidade na seleção, que me deu, realmente abriu as portas, acreditou em mim, acreditou no meu trabalho, e aí eu consegui, seguir. Foi especial demais também tudo que ela fez por mim. O Guzmão também mandou outra mensagem aí. Show de bola, professor Rodrigo, galera, isso. Muito legal. Patrícia, ó, em relação a essa questão da recuperação, da aspiração, né? Eu vou falar o nome de todo mundo aqui rapidinho, galera, que eu vou fazer um mix aqui das perguntas que para vocês. Então, ó, o Vitor César, queria agradecer, o Marcos Betoni, Jaqueline, Daiane. Gani Cássio, Thaisa, Nino, Alcântara, Milena, o Clodoaldo de Cash, porra, fera demais. A nona lá de Campinas também, 360, a Rosana, a mamãe, a Cristiane, a Sheila, da fisioterapeuta, nossa seleção, também mandou mensagem. Cara, mandou uma galera, foi muito massa. Queria agradecer vocês do fundo do coração por ter mandado as mensagens aí, né? E, Patrícia, Xepa, está jogando indoor ainda, pretende jogar, não dá mais mesmo, né? Como está hoje, assim, seus planos para os próximos meses agora, assim? E o que você acha dessa questão da pandemia e da pós-pandemia? Olha, aconteceu, algumas coisas foram me conduzindo a como eu tô agora, na verdade, porque assim, eu eu pretendia continuar jogando indoor, isso era algo que eu tinha em mente, que estava dentro aí das metas, tanto que eu jogava profissionalmente por Santo André, na época que encerrou a equipe, eu estava só com a equipe, eu estava fazendo até um trabalho paralelo já na minha profissão, né, como educadora física, mas o foco principal de profissão era a quadra, era o indoor. Então eu tinha a pretensão de renovar, os dirigentes já tinham falado que tinham interesse, mesmo porque foi no ano que eu machuquei que tudo aconteceu. Então, mesmo com o meu ombro machucado, eles tinham interesse de renovar. Então, estava dentro dos planos, porém, a prefeitura encerrou a atividade da equipe. Por conta disso, eu resolvi focar na minha reabilitação. Então, eu cheguei a receber umas propostas para ir para as outras equipes, mas eu decidi não fazer isso naquele momento, porque eu não sabia como as coisas iam caminhar, ainda mais com a gravidade da minha lesão. E aí, eu resolvi ficar parada. Me reabilitei, tratei, e aí começou a vir tudo muito forte no handebol de areia, em questão dessa possibilidade da gente ser olímpico. E aí eu tive que repensar algumas coisas, porque conciliar o handball indoor e o handball de areia sendo olímpico, as coisas iriam ficar bem pesadas e talvez eu iria deixar a desejar em algum lugar. E ainda tendo a minha profissão fora das quadras, eu falei, não, alguma coisa iria deixar, então talvez chegou o momento de eu tomar uma decisão. Eu recebi uma proposta no meu trabalho, né, de ser coordenadora, então eu estava subindo um cargo. Acabou a equipe, eu subi de cargo na profissão e em seguida veio toda essa questão do beat, a minha reabilitação, então eu decidi dar uma pausa no indoor. E com tudo isso aí veio pandemia, veio as equipes parando suas atividades, veio ainda toda essa sequência aí do trabalho e tudo mais. Então, por enquanto, Adriano, eu não estou jogando no indoor e não tenho assim em mente, não tenho como um plano voltar, entrar em contato com equipes ou até mesmo aceitar um convite para voltar nesse momento. Porque eu acredito que tem alguns momentos da vida que a gente tem que abdicar, a gente tem que escolher um caminho, porque a gente acaba
perdendo qualidade, então não é o que eu quero. Eu acredito muito, estou muito confiante que o beach vai se tornar olímpico e para mim assim seria triunfal se eu conseguisse encerrar minha carreira tendo aí uma passagem nos Jogos Olímpicos pela modalidade que eu lutei tantos anos. Então esse é um foco principal e um foco muito difícil, então fazer um ciclo olímpico com a idade que eu com o meu trabalho fora da quadra, que daí eu tenho que conciliar também, não é fácil. Então, por enquanto eu estou seguindo assim. No indoor não, mas me preparando sempre para estar representando a seleção. Eu jogo pela equipe do 360 de Campinas e é lá que eu faço o trabalho para poder ingressar na seleção quando tem as convocações. Ô, Chico, onde você tá morando agora? Eu estou morando em Santo André. Ah, você tá em Santo André? Tô, é, Ah, porque como a equipe acabou, quando eu voltei da Turquia, eu vim para cá, o convite de Santo André, né, no meu retorno, e aí fiquei em Santo André os 2 anos, e acabou a equipe e eu recebi a proposta do trabalho. Então eu resolvi ficar, eu cheguei a pensar na possibilidade de voltar para o Espírito Santo, ficar com a minha família, né, mas foi tudo muito sequencial assim, e eu falei, não, vamos, nada é por acaso, né, eu pensei, não, vamos nesse caminho, porque acredito que alguma coisa vem aí pela frente ainda maior. Então, tô aqui em Santo André. bacana. Que A demais. Eu minha achei que você tava. equipe, você achou que eu tava onde? Em Eu achei que Campinas? é, porque eu vejo os jogos das meninas aqui de vez em quando e tal, e eu falo assim, caramba, será que a Chipa tá aqui? Agora eu fiquei na dúvida. Você me deixou É, na dúvida. então, porque o que acontece? A minha equipe é de Campinas e algumas atletas da equipe de Campinas também moram aqui no ABC. Então, tem algumas de São Bernardo, uma da Baixada, de São Vicente, e eu e uma atleta, a Gabi, de Santo André. E aí o que a gente acaba de 15 em 15 dias, né, faz um treino lá, um treino aqui em São Paulo, um treino em Campinas, um treino em São Paulo, para poder equilibrar aí os gastos, porque como a gente não tem apoio, não tem nada, a gente acaba indo treinar, vamos de carro, fazemos essa viagem, que é uma viagem, a gente chega daqui dá 200 e poucos quilômetros, né, e de volta, e treina, fica geralmente faz dois treinos no sábado, um treino no domingo e volta para poder continuar a semana aí de trabalho. Todo mundo também trabalha fora das quadras aí. Entendi. Você se lembra da primeira competição internacional ou não? Com a Lembro. seleção de beach? Com a seleção Como é de que foi? beach, lembro muito. É, É. olha, foi o ambiente da seleção, né, o ambiente da modalidade mesmo, do beach handball, do handball de areia, ele é incrível, assim, extremamente alegre, extremamente divertido, assim, tudo é muito encantador. Então, eu não tinha muita afinidade com a modalidade, eu comecei muito tarde, né? Comecei em 2008 com o Alexandre, e eu conhecia muito pouco, mas eu já sabia que a seleção tinha títulos mundiais, que a seleção era um ícone, né, mundial. E aí, quando fui para o meu primeiro campeonato, que foi em 2011, no Equador, que foi um sul-americano, foi com o COB, né? É um evento realizado pelo COB, porque é os Sul-Americanos Jogos de Praia, né? Então tem outras modalidades nesse evento e foi minha primeira competição. E lá o pessoal do COB tratando a gente muito bem, sabe? Tratando a gente de uma maneira muito especial. Então eu já me senti muito diferente, assim, muito especial naquele momento. E as outras seleções olhando para a gente com um olhar realmente de admiração, de referência. Então tudo isso marcou muito. E eu tive a minha primeira oportunidade de estar jogando, representando também o beach e saímos de lá campeãs, né? Tanto no masculino, tanto no feminino, né? Na verdade. E tinha muita criança lá, um país que não tem tantas condições, e você via muita criança humilde, com os pais humilde, e pedindo para que a gente pudesse tirar uma foto, dar um pin, né, que é uma lembrança. Então, foi muito especial e eu levo com muito carinho.
essa primeira competição, que foi o encantador, assim, onde brilhou os olhos, onde fez o coração bater muito forte e eu me dedicar totalmente a essa modalidade que hoje, que eu ainda levo esses anos todos aí. Que demais. E o primeiro mundial? O primeiro mundial foi mais ainda, porque assim, quando eu fui convocada para o mundial, eu jogava por Pindamonhangaba. E na época a Marisa estava na comissão e tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito forte. Eu tinha acabado de sair de Campinas, onde eu joguei por 3 anos seguidos. Então foi uma mudança. E eu tinha ingressado na seleção recentemente, tinha um ano, completava mais ou menos um ano que eu tinha entrado na seleção. Então eu fui para a fase da seleção desacreditada, de certa forma, de que eu iria para o Mundial, porque eu acreditava que as meninas que estavam lá há mais tempo, que iriam para essa competição, que era uma competição de peso, né? Jogar uma competição continental é uma coisa, jogar um Mundial é outra coisa, né? O nível é muito alto. E, e eu fiquei muito receosa se realmente eu estava preparada para aquilo, apesar de que eu estava treinando muito, muito. Eu me apresentei nessa época com 9% de gordura no corpo, mas só que com os testes muito bem. Eu estava muito, porque eu treinava na areia e treinava na quadra e não deixava de perder o foco, estava focada no Paulista, focada na fase de treinamento da seleção, queria muito. Então eu cheguei realmente querendo muito. Mas ainda assim tinha aquela insegurança, né? Aquelas dúvidas, não sei se a comissão realmente vai acreditar para um primeiro momento, talvez querem me conhecer um pouquinho mais. Eu tinha ido para duas competições continentais, um sul-americano e um pan-americano, então eu ainda estava um pouco insegura em relação à comissão confiar em mim, e não insegura de não ir, né? De não conseguir ir, de achar que não poderia ir. E aí eu comentei com as meninas do meu time, na época de Pinda. Elas perguntaram, e aí, como é que tá? Tudo era muito novo, então tava todo mundo assim, e aí, uma expectativa muito grande. Então, assim, as meninas perguntavam como é que vai ser, e eu falava, olha, gente, eu não sei, mas eu acho que eu não vou. Eu acho que eles vão levar uma canhota só, porque tem toda essa questão tática, né? Independente de como eu esteja, ainda tem a opção tática do treinador, então talvez ele iria escolher, sei lá, levar duas goleiras, duas especialistas e levar uma canhota, enfim. Falei, não sei, acho que não sei, acho que não vou. Foi essa a minha última fala. E aí eu viajei, aí eu saiu a convocação e eu estava entre as 10. E aí já foi surreal, assim, chorei bastante, fiquei muito emocionada. E aí viajamos para Oman, foi meu primeiro mundial em 2012. Jogamos a competição. O Brasil vinha de uma derrota do último mundial, tinha ficado no terceiro lugar. Então aquela competição não era uma competição confortável. O Brasil se via numa situação de que tinha que correr para reconquistar algo que ele tinha perdido. Então estava tudo muito tenso no começo e a gente começou a jogar de uma maneira que fluiu muito. Foi uma competição muito linda para o Brasil, muito plástica. Nós recebemos elogios aí de todo o mundo, inclusive do presidente da IHF. Então, assim, foi tudo muito especial e triunfou da melhor forma possível, porque no meu primeiro mundial, além do título do Brasil, da gente subir ao pódio, ao topo do mundo novamente, de ouvir o nosso hino tocando, que é uma coisa indescritível, é uma emoção sem igual. Eu ainda fui eleita a melhor lateral do mundo, que era a minha posição, e fui a MVP da competição, que era a jogadora mais valiosa do mundo. Então, assim, foi inacreditável. Eu não conseguia acreditar, não conseguia realmente é, entender que eu nem achava que eu ia e realmente estava ali sendo elogiada nessa competição. O presidente da IHF veio falar comigo, então foi tudo muito especial, sabe, Adriana? Eu vejo como foi surpresa, mas foi incrível. Eu não consigo nem explicar, só sei que eu chorei bastante quando eu cheguei na minha casa. Lá na hora não chorei tanto porque eu fiquei bem em choque, fiquei sem acreditar, estava tudo muito incrível.
Quando eu fui tomar banho no hotel, eu chorei um pouco de alívio de ter alcançado o que eu tinha ido até lá, que eu tinha me sacrificado tanto durante aqueles meses, né? Treinado, no meu descanso, estava treinando, sabe? Em vez de ter ido para minha casa no Espírito Santo, que era o meu momento de férias, eu decidi me apresentar, ir para o Mundial. Então, assim, eu chorei de alívio por ter conseguido. E chorei de emoção de ter sido reconhecida, de um trabalho ter sido reconhecido, né? O Brasil tem um nível altíssimo e qualquer atleta ali poderia ter um título de atleta mais valiosa do mundo. Realmente é um diferencial, assim, o nível é muito alto. Então, ser vista por alguma coisa, por algum detalhe, é sem dúvida ainda mais especial, né? Então foi incrível, não tem nem o que dizer. O primeiro mundial foi incrível. Cara, que demais, tô arrepiei aqui. Cara, é muito massa, Prata. Olha como que é o esporte, né, meu? A gente tá, às vezes, desacreditada, né, de, cara, será que eu vou conseguir ou não? E aí você teve a oportunidade, aí você foi, já foi campeã, né, de um evento do Mundial, né, uma Copa do Mundo aí pra nós. Ganhou de melhor a jogadora, MVP, cara, e, nossa, e tudo numa única competição, assim, logo de cara, assim. Então, nossa, eu imagino o quanto realmente foi gratificante para você passar aquele filmezinho que passou, né, os momentos difíceis, né, e Sim. isso é muito legal porque está ligando a nossa gana, a nossa vontade de crescer ainda mais e assim por diante. A galera que está chegando aqui, que nunca viu um jogo de handball de areia, lá no nosso canal do YouTube tem vários jogos lá da Xepa, lá tem vários, né, então, olha lá, o professor Santiago aí, cara, realmente é emocionante. Então você vê, assiste lá no canal do YouTube, tem vários jogos lá da Xepa jogando com a seleção, é muito massa. Xepa, o nosso querido Clodoaldo Nequest, grande amigão, grande parceiro aí, né? Ele perguntou assim: quais são a. Como que você conseguiu se manter assim na seleção durante tantos anos assim, né? Qual que é dá uma sacada aí, um segredo, uma dica pra galera, né? O que que você fez assim para se manter no alto nível durante muitos anos? Assim, qual é o segredo do atleta de sucesso? Olha, o Clodoaldo é um dos responsáveis por isso. Ele vem comigo desde o começo e eu não abro mão. Nós na seleção nós temos o preparador físico, tem todo um suporte, eu sempre sigo toda uma planilha, mas o Clodoaldo me salvou aí de alguns momentos bem delicados, inclusive naqueles momentos que eu falei sobre a lesão, que eu fiquei sem conseguir correr, sem conseguir pisar no chão por conta da fratura, do procedimento que complicou. Eu tinha aproximadamente 2 meses para me apresentar e eu ia ser avaliada fisicamente, porque estava muito próximo e a comissão não acreditava que eu estaria pronta, né, fisicamente para poder estar compondo um grupo. Então eu liguei para ele mais uma vez nesse ano e falei, Clodoaldo, eu tenho 2 meses, eu estou sem correr já há quase um ano de pesado mesmo, um treinamento de alto rendimento. Me ajuda. Aí ele falou bem assim, você quer? Foi essa frase, eu lembro até hoje, desse jeito, você quer? Aí eu falei bem assim, eu quero e muito. Daí ele falou bem assim, então se prepara, vai ser duro, vai ser bem difícil, mas você vai conseguir, porque você quer. E aí ele montou minha planilha, foi uma coisa absurda de... Ele deu um volume, teve que dar um volume muito alto, na esperança de que meu corpo aguentaria, porque ele me conhecia. Então ele usou de um estímulo por me conhecer. E o treino foi muito intenso, muito pesado, mas lá no final eu consegui ganhar o volume que eu precisava em 2 meses e fazer as transferências que eu precisava de volume para ganho de força, para potência, para conseguir me apresentar com uma resistência boa e ainda com todas as outras características que eu precisava. E graças à planilha dele. Se fosse em outra situação, eu não conseguiria. E meus testes foram um dos melhores também nesse momento. Até mesmo o preparador da seleção que estava entrando no grupo, ele falou: ah, ela não estava sem correr? Tipo, não é possível, foi muito bem. E ele foi muito responsável, não só desse momento, como em todos os outros momentos. Toda vez que eu tenho um pouquinho de receio, a gente conversa muito. É um profissional incrível, é um profissional que eu confio, que me conhece e que está sempre me estendendo a mão nos momentos aí cruciais. Ele é demais.
E assim, o segredo vem disso também, sabe? De você entender que para estar ali não é fácil. Entendeu? Você precisa, por mais que você. Eu, às vezes, brigo até com algumas pessoas, brigo no sentido de questionar, porque às vezes eu sou convocada, e vou dar um exemplo. Na minha equipe, lá no 360, recebi a convocação, saiu a convocação, e às vezes as meninas não falam nada. Chegam e não comentam. Ah, pô, eu já falei para elas, pô, ninguém nem falou nada. Pô, mas você tá em todas as convocações. Eu falo, tá, mas vocês deveriam ver, porque vocês me veem todo dia, toda vez, todo treino, tudo que eu faço, tudo que eu abdico. Vocês seriam as primeiras a falar parabéns, pô, valeu, tal, sabe? Então é assim, é uma coisa que às vezes as pessoas se boicotam. Por quê? Acham que pode ser fácil por já estar lá, e na verdade não é. É um trabalho constante, porque chegar até lá pode até você conseguir, você pode até ingressar, ter uma oportunidade. Mas se manter lá vai depender do que você for construindo ao longo do tempo. E essa construção não é fácil, afinal você está na melhor equipe do mundo, com os melhores, disputando com os melhores atletas do mundo, que são referências mundiais. Então, o trabalho é muito árduo e eu acho que o segredo é esse, é você entender que tem que ser constante, você precisa se dedicar àquilo, ter disciplina para aquilo, ter resiliência para os momentos que são difíceis, porque ser atleta não é fácil, é lidar com dor constantemente, é lidar com algumas frustrações, porque a gente se cobra muito também. Então, lidar com essa cobrança também faz parte de tudo isso. Entender que tem os momentos para descansar também, cuidar da alimentação, enfim, é todo um contexto que vai te diferenciar de um atleta bom, de um atleta excelente, ou até mesmo de te levar aquilo que você quer conquistar e que você não conseguiu conquistar ainda. Então, eu acho que esse é o segredo principal, é você ter comprometimento. E lá dentro de quadra, você fazer tudo aquilo que você fez fora valer a pena. Lá é o momento realmente de você colocar em prática todo o trabalho, de colocar alegria, porque estar ali é gratificante, afinal, por isso que você se dedica tanto. Colocar amor, porque é sem explicação o quanto que a gente ama tudo aquilo que a gente faz. E fazer valer a pena, porque muitos gostariam de estar ali no teu lugar. Então você está ocupando o lugar de alguém, então você tem que fazer isso valer a pena do começo ao fim. Eu acho que é mais ou menos isso. A Noêmia, A Noélia? No- Noélia. Ai, caramba, eu sempre confundo. Cara, ela mandou assim uma pergunta muito massa. Se você pudesse voltar no tempo, né? Tem algum momento assim que você queria voltar no tempo, assim, cara, eu queria reviver esse momento de novo, ou eu queria, sabe, tem algum momento assim que, ah, caramba, não, isso é demais, eu tenho que. Cara, eu acho que o atleta em si leva isso com ele, né? Essa questão de não. Todo mundo, é óbvio, ninguém pode voltar no tempo, mas a gente fica com uma sensação tão ruim, quando a gente sabe que a gente pode mais e a gente, por um detalhe, não consegue chegar onde a gente queria. Eu acho que isso, porque assim, as conquistas ficam na lembrança, é uma coisa que a gente leva com uma sensação, um sentimento muito inexplicável, mas as derrotas ficam com aquela questão amarga. Essas me dão mais vontade de voltar no tempo do que as vitórias em si. Porque as vitórias, né, os momentos de vitória, eles já estão ali, já estão marcados na história, eles são lembranças, a gente consegue ir lá e pesquisar e rever aquela situação. A memória deixa isso tudo muito bem vivo. Então você tem aquilo e vem com uma sensação prazerosa. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria nos momentos de derrota, que a gente deixou escapar. Aí a gente sempre se questiona, se eu tivesse acertado aquela bola, se eu tivesse corrido um pouquinho mais, se eu tivesse feito. E aí a sensação de voltar ao tempo vem nisso. Vem de, putz, eu queria voltar lá para naquela bola, em vez de eu ter feito tal situação, eu ter feito diferente. Então, assim, isso é uma sensação que me vem, é uma resposta que me vem na cabeça com essa pergunta. E me vem uma coisa mais pessoal também.
eu vivi muitos anos no esporte e de uma maneira muito intensa, né? Eu saí da casa dos meus pais, da minha família, para viver o esporte e vivo isso com muito amor mesmo, com muita intensidade. E ver que eu estou chegando mais perto de não viver isso, de sair das quadras, do que eu estava alguns anos atrás, que eu estava muito mais longe de ver esse momento acabar, me faz querer voltar no tempo também. Então, assim, acho que dentro disso tudo, que os atletas possam entender que realmente você não vai ser novo para sempre, né? Então, faça desse momento que você tá tendo a oportunidade de viver o melhor possível, não só dentro de quadra, mas que você possa dentro com os atletas, seus companheiros de equipe, com os seus adversários, para aquelas pessoas que te admiram, que conversam contigo, que querem estar onde você está, você possa de alguma forma retribuir, contribuir, sabe, colaborar mesmo e até mesmo talvez gerar a oportunidade de alguém viver o que você está vivendo. Então, assim, acho que é bem isso, é bem duro para o atleta essa situação de chegar próximo ao não poder viver essas sensações que são tão marcantes na nossa vida. Entendi. E vou aproveitar aqui no mesmo gancho que você está dando as suas considerações em relação a isso. A pergunta do Matheus Betoni, que o Matheus também tem um Instagram muito legal, ele também faz várias lives lá com vários convidados, também muito bacana, vale a pena estar acompanhando também, galera. Ele falou assim: tá faltando algum título na sua coleção? Tá. Olha, na verdade, dois agora. Agora dois. Eu tenho, como eu falei, título sul-americano, pan-americano, mundial, World Games, que eram todas as competições que até então tinham na modalidade. E aí, o ano passado, teve o primeiro Beach Games, que foi o mundial de handball, mundial de jogos de praia. Então, um evento muito grande, um âmbito mundial também, e nós acabamos deixando escapar a semifinal no shootout, né, na disputa de um contra o goleiro, contra a Dinamarca, no jogo duríssimo, e a gente ficou em terceiro lugar, que era a semifinal, né? A gente foi o único jogo que a gente perdeu, e foi bem duro, e a gente deixou esse título escapar. E esse campeonato só vai acontecer daqui 4 anos. Então é um Entendi. título que eu quero colocar no meu histórico aí. E fora isso, poder jogar umas Olimpíadas que a gente está tão esperançoso de que essa oportunidade chegue. Então, assim, são duas coisas que eu tô bem focada, me organizei muito, muito. É claro que depende de inúmeras coisas, né? Depende de uma comissão técnica, depende de como outros atletas vão estar, enfim. Mas eu vou estar me preparando para isso. Se eu realmente merecer, eu vou encerrar minha carreira com esses títulos, se Deus quiser, e da melhor forma possível e de uma maneira encerrar um ciclo mesmo, deixar tudo bem histórico aí. Que demais, nossa. A galera que está chegando aí agora, meu, eu queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente chegou a 20 pessoas ali. Eu quero agradecer novamente as pessoas que mandaram mensagem lá, o Vitor, Matheus, Jaqueline, Daiane, Gani, acho que é Gani, não sei aqui, Thaisa, Nino, Milena, Clodoaldo, Anélia, a Rosana, a mamãe, a Flora, a Cristiane, a Sheila. E dizer também que tá rolando as inscrições da comunidade Handball em Foco, estão abertas. Se você não sabe o que tá rolando aqui da comunidade, clica no link na bio lá e saiba mais, beleza? Chepa, tem algum gol assim que foi inesquecível? Fala assim, caramba, esse gol é de. Porra, foi um gol assim que absurdo que eu. Cara, até eu fiquei pasma que eu consegui fazer aquele gol. Ó, o Marcinho, só antes de te responder, o Marcinho colocou, ó, o próximo World Beach Games, que foi essa competição que eu acabei de falar, vai ser em 2023. Dá tempo, viu, Marcinho? Tô lá, hein? Tô preparada. Só chamar. Então, um gol. Nossa, é difícil, viu? Lembrar assim. Eu lembro muito de algumas situações, igual, por exemplo, a gente foi para um jogo duríssimo contra a Noruega aqui no Brasil, que foi um mundial. Foi uma semifinal também, a gente foi para o shootout. E nesse shootout teve uma disputa longa aí de batidas, porque ninguém perdia.
E aí ficou nessa situação, faziam o gol no Brasil, Noruega, Brasil, Noruega, Brasil. E nesse jogo eu bati 2 vezes. E eu lembro como se fosse em câmera lenta, assim, sabe? Tipo, alguns momentos, alguns gols eu lembro em câmera lenta. Há uma situação de tipo, de lembrar de detalhes, de fazer o gol, de ver que a gente estava no Brasil, que o pessoal estava mandando uma energia muito boa. Então, assim, foi um gol, foram gols especiais esse shootout, porque o Brasil conseguiu ir para a final. E aí, consequentemente, esse gol teve o seu papel, né, para contribuir para a nossa ida ao final. E o Brasil foi campeão em casa. E foi em Recife esse Mundial, foi meu segundo título mundial e foi um momento muito marcante, assim, que eu levo com muito carinho, de verdade. E assim, agora que me veio na cabeça de imediato esse, mas sem dúvida, cada gol, cada bola é importante, e aí vem aquilo que eu te falei. Me vem sempre aquela sensação de que realmente cada bola tem que ser como se fosse a última bola, porque às vezes no detalhe a gente acaba deixando um jogo escapar e custa um título e o tempo não volta atrás, e aí a gente fica com aquela sensação amarga. Então, assim, por isso que todos são importantes, então eu lembro de todos, lembro também dos erros, né? Eles vêm aí como um tapa, tipo, tem que treinar realmente. O Marcinho colocou treina mais e é bem isso. Quando a gente acha que já treinou tudo, Adriano, quando a gente acha que, nossa, eu já fiz toda a minha parte física, já fiz até o recovery, já fiz o técnico, estudei, fiz tudo, ainda tem alguma coisa para a gente rever, estudar, fazer. Porque chegar ao alto rendimento é você sair da tua zona de conforto constantemente. Então sempre vai ter alguma coisa para você fazer. E eu acho que o atleta precisa estar com isso muito claro na cabeça, porque a partir do momento que você acha que já está bom, as pessoas vão começar a passar por você e você nem vai ter a oportunidade de conseguir algo a mais. É isso aí. Pô, que demais, mano. Estamos conversando aqui com a Xepa, galera. A melhor jogadora do mundo, handebol de areia. Não, muito legal, muito massa. Contou aqui mais a história dela de vida, a história da carreira dela, pô, de superação. Pô, foi uma aula aqui para nós hoje. Foi muito massa. Xepa, nós estamos na 15 semanas consecutivas invicto, né? E aí, meu, eu descobri nessa parada aqui do Instagram que tem uma parada aqui embaixo, meu, que é tipo uns filtros, alguma coisa muito louca, né, meu? Vamos achar um aí pra gente ir para nossas considerações finais, ó. Dá uma clicada aí. Você sabe que tem essa parada ou não? Não sei. Aonde? Eu acho Ah, que é numa onde tem essa carinha aqui? bolinha. Ah, ó. Isso, tem uma bolinha com os desenhos aí, tem umas paradas muito loucas aí, ó. Sim, Deixa eu achei. ver aqui, ó. Clica aí, vamos ver o que que aparece aí, ó. Eu acho que é aí, ó. Posso escolher Pra ver, qualquer um ó, aqui? a minha. Escolhe um aí, vamos ver. Deixa eu ver aqui um. Ops. Ah, aí, ó, aí, ó. Que parada legal, meu. É a primeira vez que eu tô fazendo também. Deixa eu ver essa outra aqui. Deixa eu ver. Tô tentando achar um Complete Your aqui. Face. Ai, que demais, meu. Olha isso. Deixa eu ver esse aqui. Meu celular tá num lugar Cara, que tão. bacana. Esse aqui eu quero. Shakira. Vai, galera, manda coraçãozinho aí pra Xepa. Da Marvin. Caramba, olha que demais. Agora no Nossa, tem uma meu não parada tem muito tantas louca aqui. opções assim, não, hein? Eu acho. Eu tô vendo aqui tem umas paradas muito legal. Deixa eu ver aqui. Shepa, deixa uma mensagem pra galera aí que curte o handball, que tá começando. Olha, que demais! Vou ficar com isso. Vou ficar, Que vou curte o ficar em handball de câmera lenta. areia, que acompanha, que quer ser um jogador de handball. O que que você deixa de mensagem para essa galera aí que acompanham a gente? Olha, acho que a primeira mensagem é fazer um convite para aqueles que não conhecem, que possam ir atrás. Hoje a gente tem muito mais material aí disponível. O Márcio mesmo, que estava aqui na live, que está, acredito ainda na live, ele está fazendo um trabalho muito bom de formação de treinadores, e não só de formação, mas ele no Insta dele fala muito sobre a modalidade, curiosidades, responde perguntas, interagem, enfim, que as pessoas possam, antes de tudo, conhecer um pouco mais, que a gente ainda está muito carente disso, de pessoas
buscando entender o jogo, sabendo o que é o beach. Poucas pessoas sabem que nós somos o número um no ranking mundial, tanto no feminino quanto no masculino. Ou seja, a gente é uma referência mundial, é um ícone. Mundialmente a gente é muito respeitado e aqui no Brasil ainda está deixando muito a desejar. Então, o primeiro recado é que as pessoas possam realmente vir conhecer. Aqueles que já praticam, que possam seguir se dedicando, porque a gente está muito esperançoso de que essa modalidade vai crescer e muito. Então, aqueles que estão chegando, então, vão ter uma oportunidade muito especial e única, que é poder viver aí nos anos futuros, colhendo uma coisa muito maior na modalidade, que está muito promissora. Então, que se dedique, que entenda que a gente está numa crescente, que entenda que a gente tá indo para um outro patamar, então que todo mundo possa acompanhar isso, ter um pensamento mais profissional. Eu, o Márcio, outras pessoas sempre fala isso, reforça isso, que mesmo não ser profissional, que eu digo financeiramente, não significa que você não precisa se comportar como tal. Eu acho que a nossa modalidade precisa também disso. Nós precisamos deixar de ser amador. É óbvio, fora de quadra, com apoio, com mais estrutura, com os gestores aí olhando para a nossa modalidade como ela merece. E dentro de quadra, a gente precisa ter uma postura de quem quer ser olímpico. Eu acho que esse é o ponto principal, tá bom? Então, o meu recado é que mais gente possa praticar essa modalidade que é incrível, possam conhecer, que é um jogo extremamente dinâmico, espetacular. Vem conhecer o esporte que é número um no ranking mundial, o Brasil lá no topo. Sem dúvida, você não vai se arrepender. E quem já pratica, que se dedique, que eu acredito que vai colher muitas coisas aí pela frente. É isso aí, galera. É muito massa. O beat é top demais. Eu joguei beat, eu optei beat, meu, é muito top, é muito legal, é muito massa, galera. Pô, e nós somos os melhores do mundo, meu. Porra, que demais. Eu queria agradecer toda a galera que mandou mensagem aí, o Márcio, o Júnior, a Flora, Amadeu, cara, tem uma galera aí, eu já até me perdi aqui nas mensagens, não consegui anotar. Obrigado a todos, né? Relembrando que tá aberto as inscrições da comunidade Handball em Foco, as informações estão lá no link lá na bio, né? Falta menos de um minutinho aí, né? Shepa, mais uma vez, ó, 30 segundos, mais uma vez, gratidão do fundo do coração por se dedicar do seu tempo, essa uma horinha pra estar aqui com a gente, tá bom? Sou seu fã, Imagina. estamos aqui torcendo por você sempre, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Faltam 15 segundos, dá um tchau pra galera Obrigada, aí. obrigada. Eu que agradeço, Adriana. Eu agradeço todo mundo que participou, que acompanhou. Muito obrigada de coração, viu? É muito especial estar falando de tudo isso. Eu agradeço muito, muito mesmo o convite. Obrigada, viu? Boa noite.